Os tiros que mataram Érica foram disparados quase que a queima-roupa. A polícia não deu detalhes, mas segundo algumas testemunhas, os responsáveis pelos disparos estariam querendo acertar contas não com ela, mas sim com um primo, identificado apenas como Dentinho. A ação da polícia militar teria sido iniciada às 7h30 da noite, nesta avenida, próxima à estação ferroviária de Birigui. No local, um policial militar foi confundido com um suposto integrante de gangue. Começava aí uma ação policial que só terminaria na madrugada, com a prisão de 8 suspeitos e a apreensão de 4 armas, todas elas sem nenhum tipo de registro. Mas sem dúvida nenhuma, o melhor de todos os presentes é um kit com vários novelos de lã. Afinal, você, como todo bom filho, poderá estar presenteando agora para no futuro, quem sabe, poder ganhar um belo casaco de lã. Mas a maior atração da Feira Agropecuária de Araçatuba, sem dúvida nenhuma, deve ficar por conta das exposições de animais. Em recintos como esse, serão expostos mais de 1.500 animais, alguns inéditos, como os das raças Hereford, Paint Horse e Campolina. Segundo o SEST, a queda no preço da cesta básica foi provocado por causa do aumento de consumidores nos supermercados durante a véspera do Dia das Mães. Nesse reservatório, que tem capacidade para abrigar mais de 200 litros, é armazenada toda a água que é usada nas máquinas de hemodiálise. Nesses outros aqui, acontecem os processos de tratamento e de purificação de todo o líquido. A qualidade do Parque Zoológico de Ilha Solteira é considerada uma das melhores do Brasil. Em recintos como esse, vivem nada menos que 232 animais de 51 espécies diferentes. Além do futebol de salão, a Associação Brasileira de Desportos para Cegos também promove competições nacionais de modalidades como natação, judô, xadrez e de outros 2 esportes especialmente criados para deficientes visuais, o Torbol e o Goalball. Todas essas modalidades estarão presentes nas Paralimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. O evento vai reunir deficientes visuais de todo o mundo. A maioria desses trabalhadores procura no emprego informal, no comércio ambulante e na mendicância o sustento pessoal e da própria família. Estimativas do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Araçatuba é que existam nessa situação cerca de 2.000 trabalhadores. O objetivo da manifestação é protestar contra a política econômica do governo federal, a morte de pelo menos 19 sem-terras no massacre do Pará, a falta de empregos e a miséria que ataca todos os anos milhares de brasileiros. A cerimônia não foi realizada por um padre e por determinação do bispo de Araçatuba, Dom José Castanho. Para a proibição, o bispo alegou que muitos casais de outras religiões poderiam ficar constrangidos com uma cerimônia 100% católica. O bispo alegou também que, segundo as normas da igreja, cerimônias religiosas devem acontecer em paróquias e não em locais como um centro cultural. Mas para o governo federal, o reajuste apresentou um ganho no poder de compra do mínimo. O aumento só não teria sido maior para não piorar a situação dos estados, dos municípios e de setores da economia que utilizam o salário mínimo como ponto de referência. No estado de São Paulo, o último foco de febre aftosa foi registrado em fevereiro deste ano na região de Campinas. Em Araçatuba, a doença não ataca nenhum dos exemplares do rebanho de quase 2 milhões de cabeças há mais de 11 meses. Mas esse galpão de 250 metros quadrados, onde trabalhavam perto de 30 operários, não teve a mesma sorte. Aqui eram produzidos mensalmente cerca de 6.000 pares de sapatos. Com o incêndio, nada menos que 5.000 foram totalmente destruídos. Além deste posto, que fica na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, outros 8 postos de fiscalização ao longo de toda a divisa dos 2 estados também estão paralisados. O prejuízo chega a ser de R$1 milhão por dia. A dívida do Araçatuba chega a R$170 mil. Desse total, mais de 60 mil são referentes a pagamento de luvas de 7 jogadores e do próprio técnico Jair Pisserni. Outros 50 mil são referentes ao pagamento de prêmios dos atletas e mais de R$60 mil ao pagamento de dívidas bancárias. A categoria reivindica reajuste de 46% referente a perdas de 95%, admissão de novos funcionários através de concurso público e a manutenção da aposentadoria por tempo de serviço. Além da prova escrita, essas meninas que têm entre 18 e 30 anos também terão que passar por provas de avaliação física e psicológica.
A última etapa do concurso é constituída por uma avaliação minuciosa da vida social de cada candidato. A última rebelião registrada na cadeia de Araçatuba foi em 1992. Na ocasião, cerca de 80 presos queimaram colchões e danificaram parte do parlatório. O motivo teria sido a suspensão parcial de visitas. A tática de jogo só será definida hoje por Jair Pisserni numa reunião com os jogadores. A única dificuldade encontrada pelo técnico é o esquema tático do Mogi. O menestrel Juca Chaves se apresenta hoje no Teatro São João às 21 horas. O show Vergonha estreou há 6 anos em Brasília. Juca, conta um pouquinho pra gente sobre o show. Segundo a mãe, os 3 garotos não estariam sozinhos em casa, mas sim com uma babá. A polícia não soube informar o paradeiro dela ou como os 3 garotos teriam ficado presos dentro de casa, porque as portas, inclusive a do quarto, estariam fechadas. Mas a explicação para o caso só pode sair mesmo é desta garota de 15 anos. A AMS concedeu com exclusividade entrevista ao TJ Interior. Confessou ter ateado fogo na casa dos patrões com a intenção de matar as 3 crianças. Aparentando calma e frieza durante toda a entrevista, a babá confessou pela primeira vez que está arrependida e que gostaria de pedir desculpas aos pais dos meninos que matou. Ela disse também que não sabe explicar por que cometeu o crime. Repovoamento com pelo menos 10 milhões de alevinos nos 20 reservatórios de usinas hidrelétricas do estado de São Paulo. Ao todo, são mais de 900 mil hectares de águas represadas. O tratamento do esgoto dos córregos Baguaçu e Machado de Melo será feito em tanques de armazenagem. No processo, é usada uma substância denominada lodo ativado. É através dessa substância que matérias orgânicas do esgoto serão eliminadas. O tratamento de 80% do esgoto da cidade, através da terceirização do serviço, custará aos bolsos do contribuinte um aumento de 10%. Mas não é do mau cheiro ou do aspecto de abandono que donos de imobiliárias que têm casas como essa para locação estão reclamando. Nos últimos 2 meses, o preço da locação de casas de médio e de alto padrão sofreram uma queda de pelo menos 20% no preço para locação. A expectativa não é de melhora se o problema persistir. Mas se depois de todo o processo de descoloração você olhou para o espelho e achou tudo muito diferente, mantenha calma e não arranque os seus cabelos. O seu caso ainda tem solução. Basta para isso você tingí-los novamente, mas dessa vez com a tonalidade natural. Não se esquecendo que para isso você tem que dar um período de espera de pelo menos 72 horas. O crime aconteceu a 2 quadras desta escola, que fica no bairro Monte Carlo, em Araçatuba. Wagner, outros 2 adolescentes, saíram da escola depois do término das aulas, andaram alguns metros e foram interceptados por uma gangue de pelo menos 15 adolescentes. Um deles, Paulo César, se antecipou a toda a ação, jogando um tijolo sobre Wagner, que imediatamente sacou de uma pistola semiautomática e deu 2 tiros em Paulo César. Essa indústria que fica em Araçatuba absorve pelo menos 70% de toda a produção de tomate da região. Aqui são processados, no período de maio a novembro, nada menos que 90 mil toneladas da fruta. Este final de semana, mais de 2.500 pessoas participaram do 2º dia de louvores que aconteceu no recinto Clivas de Almeida Prado, em Araçatuba. O padre Jorge Hermes foi um dos coordenadores do evento. Padre, o que é o 2º dia de louvores? Mas dentro em breve esse retrato poderá ser outro. A luz no fim do túnel do Hospital Modelo chama-se Blue Life, uma empresa que atua no setor de convênios médicos e é hoje uma das líderes no mercado nacional, como a 3ª maior do Brasil. A empresa está interessada em encampar o hospital, assumindo todas as dívidas, com reformas e ampliações. Para isso, promete investir nada menos que 8 milhões de dólares. Mas antes de sair com o trator do sítio, o latido de alguns cães denunciou toda a ação. Um funcionário do sítio, então, chamou a polícia. Houve perseguição por quase 3 quilômetros e a ação culminou com a prisão dos 4 homens. José Davi está preso aqui na cadeia de Birigui. Ele não quis gravar a entrevista, mas afirmou que nunca teve nenhum tipo de participação em quadrilhas especializadas em roubos e furtos de equipamentos agrícolas. Nós estamos em uma das padarias mais tradicionais de Araçatuba. O padeiro mestre Carlos Alberto Massaroto vai nos ensinar como fazer uma rosca com frutas cristalizadas. Carlos, é difícil fazer essa rosca? Não, Mônica, não é difícil. É só a pessoa misturar todos os ingredientes de forma correta e deixar uma massa bem lisa, bem amassada e continuar o processo. Vamos lá, então?
Vamos. O desânimo dos jogadores do Araçatuba vem do bolso. Eles não recebem pagamento há mais de 2 meses. Além disso, as luvas também estão atrasadas. A dívida total do clube com os atletas é superior a R$ 127 mil. Pensando na melhoria desse sistema, que a Santa Casa de Araçatuba deve criar dentro de no máximo 90 dias o atendimento de clientes através de planos de saúde. Para a criação desses planos, a diretoria do hospital encomendou uma pesquisa que determinasse a demanda de clientes de toda a região. A expectativa inicial é de que pelo menos 10 mil pessoas sejam atendidas por esses planos de saúde nos primeiros 6 meses de funcionamento. Nem tudo foram flores durante o Paulistão deste ano. A equipe amargou prejuízos financeiros por falta de público e perdeu ainda no primeiro turno do campeonato craques como Vladimir, Wallace e Garrinchinha. Mas em Araçatuba, o comerciante que cometer um erro desse, por exemplo, pode receber uma pesada multa. Em casos mais graves, ter o estabelecimento interditado. É que em 1992, a prefeitura criou uma lei que obriga o comerciante a corrigir placas e fachadas que estiverem inscritos incorretamente. A estimativa é de que as obras aqui sejam iniciadas ainda esta semana e de que sejam concluídas dentro de no máximo 90 dias. A cultura do girassol, cuja semente é utilizada na produção de óleos comestíveis e ainda como silagem na alimentação do gado, apresenta várias vantagens em relação às culturas tradicionais da região. A planta é resistente ao frio, a doenças, não precisa do uso de defensivos agrícolas e, além disso, não exige muita mão de obra, já que a colheita é mecanizada. Na estrutura do projeto, as tarefas são todas divididas. A prefeitura oferece a terra já preparada, fornece as sementes e faz o plantio. A Casa da Agricultura dá assistência técnica gratuita e providencia autorização do uso das várzeas, junto ao Departamento de Proteção dos Recursos Naturais. E o que sobra, ou seja, o trato com a plantação e a própria colheita, fica por conta dos produtores. Por causa desse limite, a Prefeitura quer passar a usar daqui do Rio Tietê a água para abastecer toda a sua população. O projeto é ambicioso. Está orçado em nada menos que 18 milhões de reais. E é por causa do alto investimento que a Prefeitura está vendo seu projeto naufragar. Isto porque as obras só devem ser iniciadas na próxima administração. Segundo o Ministério da Agricultura, a venda da carne embalada deverá ser gradativa. Apenas em grandes centros como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a medida deverá começar a vigorar já a partir do mês de agosto.